Fala, meus queridos! Fala, futuros aprovados! Boa noite, boa noite! A aula de hoje ela vai ser maravilhosa. As questões que mais enganam em raciocínio lógico. E galera, essas questões são questões cobradas em todas as bancas. Então, fiquem atentos às dicas. Lembre, regra de Pareto, ó. Adaptando isso para o campo dos concursos. 20% teoria, você precisa da teoria. Só que a teoria, ó, é isso aqui, ó. Depois, questões. Você que está esperando o nosso curso Matemática do Zero, a aprovação em raciocínio lógico do zero, aprovação, lançado agora, tá? Esse mês de fevereiro. Entrem no grupo que está na descrição. Sigam o Instagram do Exatas para Gabaritar. Porque, galera, a gente vai fazer sorteios lá de alguns cursos. E vai ser o curso. A gente tem mais de 10 mil pessoas esperando aí. Então, vamos embora. Deixa o like, curta aí, compartilha. Baixa o material que está aí na descrição. E eu quero ver a nossa hashtag. Bora! Uma vaga é minha. Isso é muito importante. E, gente, o nosso lema de sempre. Encare a batalha e a gente chega junto. Vem comigo, questões. Galera, questãozinha agora, super recente, ó, da IBAD. Essa questão, ela tinha uma pegadinha, vamos ver aonde. A negação lógica da proposição se Bruno é investigador e é lutador de judô, então todo investigador sabe lutar. A negação dessa proposição é... Galera, você tem que lembrar que na prova você não tem espaço. E às vezes você tem que fazer a questão em cima daquele pequeno espaço. Primeira coisa que você tem que lembrar, ó, como é que eu nego sim então? Separe a primeira parte, que é o que está entre o se e o então. Isso é a primeira parte. E a segunda parte, que é o que está depois do então. E como é que eu nego o sim então? Lembra que a negação do sim então é o marido safado. O que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Toda vez que eu for negar o sim então, eu mantenho a primeira parte. Você repete, ó. Bruno é investigador e lutador de judô. Ó, Bruno é investigador e lutador de judô. Bruno é investigador e lutador de judô. Eita, professor, então já elimina Lady C, Lady D e Lady I. Por quê? As únicas que eu mantive a primeira parte foi letra A e letra B. Só que eu mantenho a primeira e toda vez que você nega o sim então, ó, você retira o sim então e coloca o E. Nos dois ele colocou, ó, E. E agora, professor? Agora eu vou negar a segunda. Só que, galera, a segunda parte é uma frase que tem o todo, ó. Todo investigador sabe lutar. E como é que a gente nega o todo, lembra? Professor, a negação do todo é Vera Verão, né? Aquele cara altão da Praça é Nossa que ele falava bem assim. Epa! Bicha não! Como é que eu nego o todo? Troco por existe ou troco por pelo menos um, ou troco por algum,
ou troco por a, no sentido de existir, e nego o verbo. Então, a negação de todo investigador sabe. Existe ao menos um investigador que não sabe. Pelo menos um investigador não sabe. Algum investigador não sabe. Há ao menos um investigador que não sabe. Galera, tem isso aqui, ó. Existe investigador que não sabe. Resposta, letra A. Muita gente errou marcando letra B. Cuidado, porque você tinha que negar o todo. O todo você nega com algum, pelo menos um, existe, mas tem que negar o verbo. Beleza? Ele misturou negação de sim, então, você saber a regra, e negar quantificadores. Vamos embora? Galera, olha a lapa de texto. Questãozinha da Unirio, Instituto AOCP. Um assistente em administração, ao ler o regimento interno sobre a concessão de férias, depara-se com a seguinte norma. Se o servidor completa 12 meses de exercício, então ele terá direito a 30 dias de férias. Do ponto de vista da lógica proposicional, uma afirmação logicamente equivalente a essa norma é. E galera, na nossa revisão a gente acertou toda a prova. Gente, isso aqui é um sim então, ó. E ele quer uma equivalência. Essa prova foi agora, domingo, ó. 2 dias atrás. Hoje é terça, né? Tá vendo? Equivalência. Vamos lembrar? Ó. Veja o que é que ele colocou aí pra gente. Se o servidor completar 12 meses, se o servidor completar 12 meses, se o servidor completar 12 meses, então, o que? Ele terá direito a 30 dias de férias. Botar assim, ó. Então, ele terá direito. Galera, ele pediu uma equivalência. Ó, no sim então, eu tenho duas equivalências importantes. A primeira, ela é chamada de contrapositiva, que eu coloquei o nome assim, ó, negim. Professor, o que é a contrapositiva? O negim. Nego as duas e inverto, ó. Você vai negar o servidor completa, vai negar ele terá e troca os dois de posição. Ó, o se então continua, ele terá, vem pra cá negando, vai ficar o quê? Se ele não terá, não tiver, tranquilo? Então, eu vou negar. E veja, ó, você já vai olhando para as alternativas, tá vendo, ó? Tá vendo? Ó, se o servidor não tiver, ó, tá vendo? Então, ó, vai ficar o quê? Se ele não tiver, então, ó, onde tem o servidor completar, vai negar, vai ficar o quê? O servidor não completará. Será que tem essa resposta?
Olha aí a letra E. Se o servidor não tiver direito, então ele não completou, não completará. Já é resposta, gente. Olha, letra E. Neguei, neguei, inverti. Se o servidor não tiver, não teve, tempo verbal pouco importa. Se ele não tiver direito, então ele não completou. Tá aí, ó. Se ele não tiver direito, então ele não completou. Ou você pode pensar assim, ó, volta negando. Você volta negando, ó. Se ele não tiver, então não completou. Gente, já tinha a resposta. Professor, se não tivesse essa, aí você aplicaria a equivalência do Neymar sentou. O sim então vira ou e o ou vira sim então. Como? Negando a primeira, mantendo a segunda. Você ia negar o quê? O servidor completar, ia ficar o servidor não completou, não completa. Nega a primeira, tá aqui, ó. Troca o sim então por ou e mantém a segunda. Ele terá. Então ficaria como? Aí, o servidor não completou ou ele terá. Se você olhar aqui para as alternativas, ó, vamos ver. Em nenhum ele fez isso, ó. Tá vendo? Senão era anulada. Então poderia aparecer o servidor não completou 12 meses, né? Porque eu ia negar a primeira, ou ele teve direito a 30 dias, mas eles quiseram colocar aí a contrapositiva. Beleza pura, só alegria. Beleza. Vamos embora. Gente, questão 3, ó. E quem me segue no Instagram, semana passada eu chamei a atenção sobre isso aqui. Como é que eu nego o ou e como é que eu nego o se, somente se. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Olívia passou férias em Fernando de Noronha, se e somente se Suzana trabalhou em janeiro. Gente, ele quer a negação disso aí. Lembra que a negação do se e somente se é o mama neném. Pessoal, o que é o mama neném? Para negar o se e somente se, você troca por ou e mantém as duas. Ó, troquei por ou e mantive as duas. Olívia passou, Suzana trabalhou. Já é resposta letra E. Mas poderia aparecer isso, gente, ó. Qual é a negação do se e somente se? Troca por ou, ó, neném, e nega as duas. Poderia aparecer aqui, ó, colocar um não aqui, colocar um não aqui. Isso também estaria correto. Ou Olívia não passou, ou Suzana não trabalhou. Careca, professor, é sério? É, porque a galera só aprende uma. Só aqui, no curso, a gente mostra 4 tipos de negações. Então, eu posso negar o se somente se com ou, mantendo as duas, mama, ou troco se somente se por ou e nego as duas. Professor, é sério? É. Prof, e teria outra maneira? Tem.
você pode negar o se e somente se com ele próprio. Sabia? Por exemplo, gente, ó, quando a gente estuda o sim então, eu não nego sim então com sim então. Eu não nego e com e. E eu não nego ou com ou. Mas eu nego o se e somente se com o próprio se e somente se. Como? Como é que eu nego o se e somente se com o se e somente se? Basta eu negar uma das partes. Olha a letra A. Ele botou Olivia não passou, se e somente se Suzana não trabalhou. Não. Eu mantenho o se e somente se, ó. Só que eu nego apenas uma. Se tivesse isso na prova. Olivia passou, se e somente se Suzana não trabalhou. Estaria correto. Se negasse apenas uma. E poderia também ser essa, ó. Olivia não passou, se e somente se Suzana trabalhou. Só estou negando uma. Se fosse assim, beleza. Gente, no curso a gente mostra tudo isso. Olha, independentemente da banca que você vai fazer, o nosso curso, Matemática do Zero, aprovação, e Raciocínio Lógico do Zero, aprovação, vai ser lançado agora em fevereiro, não vai ter curso igual. Então, entra no grupo aqui que está na descrição, segue lá o nosso Instagram. Tranquilidade, gente. Beleza pura. Vamos embora. Gente, questão da VUNESP de calendário. Raciocínio temporal. Vamos lá. Sabendo que 4 de janeiro de um determinado ano bissexto foi uma segunda-feira, determine em qual dia da semana caiu 29 de dezembro desse mesmo ano. Galera, quem é meu aluno, veja, eu vi muita gente resolver essa questão assim, ó. Vou olhar aqui nesse intervalo quantos dias eu tenho, aí vai contando. Em janeiro, se eu já estou em 4 de janeiro, mas janeiro são 31 dias, ainda faltam 27. Como é ano bissexto, fevereiro tem 29 dias, aí conta o fevereiro, março, abril, até chegar em 29 de dezembro. Aí soma a quantidade de dias, divide por 7. Gente, eu já disse várias vezes, ó. Lembre da história de início e término do ano. Quando eu tenho um ano normal, o primeiro dia do ano e o último dia do ano é o mesmo. Quando você tem um ano que não é bissexto, um ano de 365 dias, ele começa e termina no mesmo dia da semana. E um ano bissexto, ele começa num dia e termina num dia posterior. Aí, ó, o que é que você vai fazer? Vai fazer assim, gente, ó, vai fazer assim. Quem seria 1º de janeiro? 1º de janeiro, ó, 4 de janeiro, né, segunda. 3 de janeiro, volta um dia. 3 de janeiro, voltando um dia, seria domingo. 2 de janeiro, sábado. 1 de janeiro, sexta. Não é? Ó? Se primeiro é sexta, 2 é sábado, 3 é domingo, 4 é segunda. Ó. Então, se 4 de janeiro é segunda, 1º de janeiro é sexta. Eita, professor, aí fica fácil, né? Porque eu já vou saber 31 de dezembro. Um ano bissexto, ele começa num dia e termina num dia posterior. Se ele começou numa sexta, ele vai terminar num sábado. Ó, 31 de dezembro é sábado. Só que ele quer 29. Gente, ó, vê.
Se 31 de dezembro é sábado, um dia antes, 30 de dezembro é o quê? Sexta. Então, 29 de dezembro é quanto? Quinta. Quinta aí, letra o quê? C. De quê? De coração para você. E de chupa, Vunesp. Essas questões é sempre bom você lembrar do primeiro dia do ano e do último. Ano normal. Se começar numa sexta, termina numa sexta. Ano bissexto. Se começa num dia, termina num dia posterior. Vamos para a última? Tá vendo, gente? Questão agora, recente, de 2 semanas para cá. Gente, questão do IBAN. Questãozinha dos números triangulares, ó. E eu digo sempre para os meus alunos, ó. Viu essa coisa de números triangulares? Já vá para o comando da questão. Tem 2 sequências que caem mais do que Neymar. Sequência dos triangulares e sequência de Fibonacci. A gente estuda isso no curso. Caiu agora numa prova do domingo, tá? Números triangulares. Olha o que ele diz. Vou ler por ler, tá? Mas já ia direto. Um artista plástico está criando uma série de painéis chamada Geometria em Movimento. O design baseia-se na sequência de números triangulares. Aí ele botou aí, ó, sequência visual dos triangulares. Com base no padrão apresentado na imagem, determine o valor do 48º número triangular. Galera, qual é o padrão aqui dos triangulares? Ó, tá vendo que o primeiro triangular é uma bolinha, o segundo triangular é 2, 3 bolinhas, o terceiro triangular é 6. Você olha o padrão, ó. De 1 aqui para 3, aumentou 2 bolinhas, 2. Do 3 para o 6, aumentou 3. Do 6 para o 10, aumentou 4. Do 10 para o 15, aumentou 5. Do 15 para o 21, aumentou 6. Aí quem seria o próximo triangular? Aumenta 7. O outro, aumenta 8. Tá aumentando, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Só que, galera, eu já disse aqui, ó. Como é que eu faço para achar qualquer triangular? É a posição que eu quero vezes a posição que vem depois. Quem vem depois do 48? 49. E sempre o resultado divide por 2. Ah, professor, então se eu quisesse o triangular 100, o que eu quero? O centésimo. Vezes quem vem depois do 100? 101. E divide por 2. Se você soubesse os triangulares 1, 3, 6, 10, que ele não deu a figura na prova, e eu mostro aos meus alunos, você matava a questão rápido. Então vai ficar aí, ó, o que eu quero, vezes quem vem depois, dividido por 2. Pode simplificar aqui, ó, 48 por 2 dá quanto? 24. Vezes 49. Eu já disse ao meu aluno que o quê? Quando você for pegar essas questões, não faça o produto. Olhe para o último algarismo. 4 vezes 9 dá quanto? 36. 36 termina em 6. Quantos terminam em 6? Letra B e letra C. Só que, gente, é 24 vezes 40. Se fosse 20 vezes 40, já dá 800. Não tem como dar 500 e alguma coisa. Então aqui, gente, esse produto com certeza, ele dá quanto? 1176. Letra C. Tá vendo, gente? Que beleza. Só alegria. Lindo, né? Gente, é isso. Ficamos por aqui.
né? Tá vendo aí a questão 5 já respondida. Ficamos por aqui. E galera, eu sempre digo aos meus alunos, confia no processo, não tem como dar errado. E aproveitem, gente, e segue o nosso Instagram, tá? Lá a gente coloca dicas, questões diárias, sai um concurso, a gente posta lá. Ó, saiu tal concurso. Vai ter os sorteios lá no nosso Instagram. E comenta aqui. Se esse comentário aí for bem legal, a gente vai bolar algo massa para vocês amanhã. Gente, por aqui ficamos. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Deixa o like, comenta. Vamos ripar o vídeo. Gente, ajuda o canal a chegar aos 200 mil logo. Vamos embora. Beijo. Valeu. Fui.